Ó Senhor, quando será que a tua igreja provará restauração, restauração, restauração? Porque hoje o que acontece é que o teu povo padece desolação, desolação, desolação. Quando o Senhor mudar a sorte de Sião, nós ficaremos como quem sonha, e a nossa boca cheia de riso. De novo, de novo, de novo. Ó Senhor, quando será que a tua igreja enfim terá consolação, consolação, consolação? Olá, amados. Estamos mais uma vez aqui para a transmissão do culto, da celebração da Primeira Igreja Batista em Brusque. E para nós é um privilégio poder estar na tua casa. Esperamos que sejam momentos agradáveis na presença do Senhor. Jesus é a razão de todo esse movimento aqui. Felizes também estamos por termos aqui conosco Rodrigo. E eu vou convidar que o Rodrigo possa orar, entregando a Deus esses momentos. Tá bom, Rodrigo? Amém. Boa noite, igreja, tudo bem? Eu queria compartilhar com vocês o Salmo 28, o versículo 7. O Senhor é minha força, é o meu escudo, nele o meu coração confia e dele recebo ajuda. O meu coração exulta de alegria e com um cântico lhe darei graças. Amém, igreja? Oremos. Senhor Deus, Pai, eu te louvo, te agradeço por esse dia. Te agradeço pela vida de cada um que está aqui nessa comunidade, Senhor Deus, servindo a Ti, Pai, equipe técnica, pastor, Fernando, Natane, Tom, obrigado, Pai, porque nós conseguimos entregar a Sua palavra pelos meios tecnológicos, Pai. Deus, eu te agradeço por este momento, que o Senhor venha derramar a Sua bênção em cada um que está na sua casa, agora nos assistindo, Senhor Deus, que se permita receber o Espírito Santo, Senhor Deus, e encher a tua casa de alegria, Senhor Deus. Eu te louvo e te agradeço, em nome de Jesus. Amém. Amém. Obrigado, Rodrigo. Que o Senhor possa abençoar mesmo o nosso encontro aqui. Vamos louvar a Deus. Amém. Mais um momento agora. Boa noite, igreja. Nós podemos, nesse momento, todos juntos, engrandecer o Senhor, exaltar Ele, e podemos cantar que em Cristo somos muito mais. Em Cristo somos muito mais, o seu amor nos faz viver. Em Cristo vamos muito além da dimensão do novo ser. Renascidos pra viver, alcançados pelo amor, prosseguimos pela fé, temos o Consolador. Seu povo somos, na luz seguimos, chamados fomos, sua voz
voz ouvimos, seu povo somos, na luz seguimos, chamados fomos, sua voz ouvimos, permaneçam em mim, permaneçam no meu amor, não importa o que seja, edifico a minha igreja sempre assim. Permaneçam em mim, permaneçam em mim, permaneçam no meu amor, permaneçam no meu amor. Não importa o que seja, edifico a minha igreja sempre assim. Para ser, viver e permanecer comigo até o fim. Para ser, viver e permanecer comigo até o fim. Em Cristo somos muito mais, o seu amor nos faz viver. Em Cristo vamos muito além, na dimensão do novo ser. Renascidos pra viver, alcançados pelo amor, prosseguimos pela fé, temos o Consolador. Seu povo somos, na luz seguimos, chamados fomos, sua voz ouvimos. Seu povo somos, na luz seguimos, chamados fomos, sua voz ouvimos. Permaneçam em mim, Permaneçam em mim, permaneçam no meu amor, permaneçam no meu amor. não importa o que seja, edifico a minha igreja sempre assim. Permaneçam em mim, Permaneçam em mim, permaneçam no meu amor, permaneçam no meu amor. não importa o que seja, edifico a minha igreja sempre assim. Para ser, Para ser, viver viver e permanecer comigo até o fim. Para ser, viver e permanecer comigo até o fim. minha esperança até o fim é Cristo que morreu por mim. Eu creio só no meu Senhor, no nome do bom Redentor. Minha esperança até o fim é Cristo que morreu por mim. Eu creio só no meu Senhor, no nome do bom Redentor. Só Jesus pela cruz, forças da pedra angular, na aflição é Senhor, meu Senhor. Se lhe não posso a face ver, a sua graça vou viver. Em cada crise
Só Jesus pela cruz, forças da pedra angular, na aflição é Senhor, meu Senhor, é Senhor. Só Jesus pela cruz, forças da pedra angular, na aflição é Senhor, meu Senhor. Assim que o céu clarim soar, Irei com ele me encontrar, me alegrarei na redenção, com todos que no céu estão. Vamos cantar mais uma vez? Assim que seu clarim soar. assim que o céu clarim soar, irei com ele me encontrar, me alegrarei na redenção, com todos que no céu estão, com todos que no céu estão. Amém. Por essas verdades que cantamos, fala da centralidade do Senhor Jesus, a esperança que Ele nos dá, que assim seja para a sua alma, para a minha alma, sempre renovarmos a nossa fé nesse Senhor Jesus, que sendo o autor da fé, Ele renova em nós a esperança e nos faz caminhar passos que muitas vezes a olhos humanos nós nem daríamos. E eu queria nesse momento convidar uma pessoa que está conosco também, pastor Vladimir Rodrigues. Vem aqui, pastor. Pastor Vladimir Rodrigues, ele é venezuelano, pode pegar aqui o microfone, e ele está em Brusque já há algum tempo. Ele é casado com a irmã Gisela, e o pastor Vladimir, ele tem um ministério muito abençoador, diretamente com os refugiados venezuelanos. E o pastor está aqui, ele vai se apresentar daqui a pouquinho, porque ontem, dia 20, é o dia do refugiado. E eu queria que a gente visse um vídeo que a Junta de Missões Mundiais promoveu em relação a esse dia. Então você vai poder acompanhar aí, daqui a pouquinho eu continuo essa conversa com o pastor Vladimir. Está aí, pastor Vladimir. É uma honra a gente poder fazer parte da missão de Deus e poder estar naquilo que a gente se dispôs a fazer, estar acompanhando os irmãos. Mas fale um pouquinho
do ministério do irmão. Obrigado, pastor, pela oportunidade que dá para a gente de falar um pouquinho sobre meu ministério, dando atendimento pastoral ao refugiado venezolano. Já tenho 3 anos nesta caminhada, 2 anos no estado de Roraima, na zona norte, e agora estou começando aqui na cidade de Brusque, da PIP, e eu quero agradecer ao pastor Eduardo Pena pela sua ajuda, sua cooperação neste tempo, o tempo todo, através de sua equipe servindo para fornecer alimentos a famílias venezuelanas que estão morando aqui na cidade de Brusque. Já temos um cadastro de 25 famílias para além de 100 pessoas. E, na verdade, é uma situação difícil porque um refugiado é uma pessoa que ele vai embora de seu país de uma condição forçada. Não é seu jeito, não é sua preferência. Ele vai embora pela persecução, pela fome, por outra situação. Mas ele fica numa condição vulnerável, ele chega e não tem um reconhecimento de seus estudos profissionais e ele vai botar numa área laboral que não é sua área. Então, ele está lutando dia a dia nessa situação para o pagamento do aluguel, para ceder alimento. Ele tem problema psicológico de separação com seu filho, sua filha, a gente que está lá na Venezuela e ainda aqui estão lutando, não? Mas a igreja, disso estamos falando, que a igreja está ajudando a consolar, a ajudar nessa caminhada. Pois é, e muitas vezes a pessoa não tem noção de que o refugiado, ele é um despatriado, e ele carece de todas as relações interpessoais, porque ele fica fragilizado, né? Sim. E o pastor falou, talvez você não entendeu, mas nós temos um ministério na igreja, não é o pastor que está ajudando, é a igreja que ajuda, é o ministério servindo, e através desse ministério nós temos tentado apoiar essas 25 famílias. Começamos com 18, foi para 22, hoje já são 25, e nós ficamos felizes em poder ajudar um pouquinho a caminhada do ministério, na verdade, apoiando o ministério do pastor Vladimir. O pastor Vladimir, ele levantou aqui que existem outras necessidades, não é só o alimento, não é só a roupa, mas também existem necessidades emocionais, de saúde, né, pastor? E também de dignidade, de identidade, tem vários aspectos e que a igreja pode também ajudar, né? E de repente você que está aí ouvindo, sinta-se envolvido com essa obra também. Certo, meu irmão? Pastor, obrigado. Tá bom? Eu queria que o irmão orasse pelos venezuelanos, como o irmão trabalha, né? Nós temos um grupo do WhatsApp, o pastor tem, e eu quero só dizer hoje para você, a gente já viu o aviso aí, no canal do YouTube da nossa igreja, nós já estamos disponibilizando mensagens que o pastor Vladimir tem feito diretamente para essa comunidade venezuelana. Então, nós temos áudio em espanhol, isso para que as famílias possam ter mais uma oportunidade de ouvir a sua mensagem. E você que queira aprender um pouquinho de espanhol também, confere lá no canal do YouTube da nossa igreja, que você vai ter mais à frente também um pouco de informação. Pastor, eu queria que você orasse pelos venezuelanos, né, os seus irmãos, né, e nossos irmãos. Obrigado, pastor. Tá bom. Querido Padre Celestial, Señor, en esta hora te damos las gracias por toda esa ayuda que tú nos has providenciado aquí en el Brasil todo, Señor, por esa mano amiga. Aleluya, Señor. Queremos darte las gracias por todas las instituciones que han ayudado a los venezolanos. Queremos suplicarte que sigas bendiciendo a la primera iglesia bautista de Brusque por ese apoyo que nos ha dado aquí, Señor. Le suplicamos que tú sigas consolando los corazones de hombres, mujeres, niños, Señor, que están forzadamente en esta tierra, para que siempre tengamos para ellos, más allá de alimentos y un techo, también tengan salud, Señor, y para que ellos puedan tener esa esperanza del Evangelio. Aleluya, Señor. Oramos y te damos las gracias en el nombre de Jesús. Amém. Amém. Obrigado, pastor. E lembrando que hoje é o dia do pai na Venezuela, nos Estados Unidos e outras partes, né? Parabéns. O senhor é pai, né? Deus te abençoe aí. Tá bom, vamos continuar cantando em nome do Senhor Jesus. Só Jesus
pela cruz, forças da pedra angular, na aflição é Senhor, meu Senhor. Só Jesus pela cruz, forças da pedra angular, na aflição é Senhor, meu Senhor. Amém? É bom podermos ter todas essas informações e também essas canções. E hoje, prosseguindo com as nossas mensagens dentro da nossa série de mensagens Restaurados para Crescer. E hoje eu quero avançar um pouco mais no Salmo 126 e pensarmos sobre transformados pelo poder da vida que vem de Deus. Transformados pelo poder da vida que vem de Deus. E eu queria ler o Salmo 126 com você mais uma vez, nessa série. Quando o Senhor trouxe os cativos de volta a Sião, foi como um sonho. Então a nossa boca encheu-se de riso e a nossa língua de cantos de alegria. Até nas nações se dizia: o Senhor fez coisas grandiosas por este povo. Sim, coisas grandiosas fez o Senhor por nós, por isso estamos alegres. Senhor, restaura-nos, assim como enches o leito dos ribeiros no deserto. Aqueles que semeiam com lágrimas, com cantos de alegria colherão. Aquele que sai chorando enquanto lança a semente, voltará com cantos de alegria, trazendo os seus feixes. O destaque hoje é o verso 4. Restaura-nos, Senhor, assim como enches o leito dos ribeiros no deserto. O verso 4, que nós já trabalhamos na semana passada, é um convite para refletirmos sobre o nosso presente com confiança. E a confiança deste verso 4, ele vem basicamente de duas fontes. A primeira fonte é o reconhecimento que Deus agiu na história do povo. Deus agiu na história do povo. As coisas grandiosas fez o Senhor por nós. E também o reconhecimento de que Deus tem controle e propósitos. O restaura-nos está embasado nesse reconhecimento que Deus tem controle, Deus tem propósito. Ninguém pediria uma restauração se não houvesse o restaurador, aquele que promove. Então, o verso 4 é uma oração com essa dupla fonte de confiança. Deus agiu no passado, eu reconheço isso, na história. E Deus, ele tem controle, ele tem propósito. O olhar do presente, o aqui e agora, é para que nós tenhamos o convite do Salmo, verso 4, que nós tenhamos o foco correto. Olharmos o presente focados corretamente para as coisas que ficaram para trás no passado. E das coisas, no olhar do presente, das coisas que impulsionam para a vida à frente, o futuro. É como se o Salmo estivesse nos dizendo, nós precisamos extrair do tempo presente o máximo da vida. Saber interpretar cada momento como oportunidade do trabalho na esperança, oportunidade de trabalhar a nossa esperança. O Salmo 126 é um convite para o trabalho na esperança. É aprender a conjugar o verbo esperançar. A gente não está vivendo ao léu da vida. Como já viemos trabalhando,
sobre o desafio de vivermos a nossa vida enxergando o quando do Senhor, aquele tempo do Senhor. O passado, quando se consegue ver os movimentos do Senhor na nossa história, isso faz com que a gente se posicione corretamente, com o foco correto. Olhar o passado corretamente, a gente não vai ficar preso nem à nostalgia, nem às forças aprisionantes que muitas vezes o passado traz para nós. Só pode olhar para o passado quem sobreviveu a ele. Muitas derrotas do presente são originadas no passado. Porque muita gente fica presa àquela ambiência de derrota e não consegue viver o presente. Mas muitas vitórias também são vivenciadas no nosso presente, quando nós rompemos as nossas emoções, as amarras do passado. Muitas vitórias são vivenciadas quando rompemos as nossas emoções das amarras do passado. Em relação ao futuro, é quando nós conseguimos entender que o ainda não é só uma questão de tempo. Quando nos encontramos dentro do movimento da vida que vem de Deus, nós temos a capacidade de olharmos com esperança para o futuro, quando sabemos que ele está bem guardado pela mão do nosso Deus. Então, eu queria, relembrando desse movimento de Deus na história, esse olhar de enxergar que Deus é agente na história e nos posicionarmos diante disso no nosso presente, para que nós possamos viver livres das amarras do passado, sabendo que Deus cuidou de tudo, e vivermos com esperança para o futuro, porque sabemos que Deus é o sustentador da vida. E eu quero avançar hoje, investigar um pouquinho mais o verso 4, porque nós temos figuras de linguagem importantes no Salmo, e esse Salmo nos traz algo impressionante nesse verso 4. E talvez pararmos para refletirmos sobre essas figuras de linguagem, talvez nos ajude a tirarmos o máximo, né, para a gente observar a força que vem desse texto, que era uma canção, era um cântico, era uma oração cantada. Então, vale a pena a gente parar para ler. O verso 4 fala que, Senhor, restaura-nos assim como enches o leito no deserto. Na semana passada, nós vimos que aqui tem a ideia de completude. Esse restaura-nos indicava que o Senhor estava juntando novamente o povo, né? Deus estava fazendo com que a identidade fosse restabelecida naquele ajuntamento. E hoje a gente quer observar o restante desse verso, o restante que traz um comparativo do que seria esta restauração. Qual é o comparativo? Restaura-nos, Senhor, assim como o quê? E aí entra, então, o que nós queremos trabalhar. A versão do João Ferreira de Almeida, ele traz a seguinte expressão desse salmo, nesse verso 4. Restaura, Senhor, a nossa sorte, como as torrentes no Negueb. Restaura, Senhor, a nossa sorte, como as torrentes no Negueb. Amados, Negueb aqui é o nome do deserto, bastante conhecido pelo povo, porque era a transição lá do sul de Israel, da parte sul, que caminhava para o Sinai, e essa travessia, esse passar, esse caminhar, para um caminhante encontrar um oásis, encontrar uma fonte, era motivo de grande alegria, porque uma das características do deserto, do Negueb, não é a terra, essa terra, mas é a pedra, o pedregulho. Então, eu fiquei pensando, por que usar um deserto como referência de restauração? O que acontece no deserto do Negueb acaba virando uma ilustração que o autor do Salmo escreve
para mostrar a realidade do que seria uma restauração para eles. Porque o Negueb tinha uma realidade bastante conhecida pelo povo. Havia um fenômeno que ocorria de cheias nas águas dos riachos, dos ribeiros que passavam por aquele deserto. E este fenômeno tem vínculo com o tempo. O interessante é que nós temos trabalhado sobre descobrirmos o tempo do Senhor no nosso tempo. Quem conhecia o Negueb sabia que havia um fenômeno relacionado ao tempo. Quem conhecia aquela região sabia que no verão, ou seja, na época da seca, os ribeiros eles ficavam plenamente secos, ficavam só os caminhos sem água. E aí eles voltavam a fluir quando as chuvas caíam, quando as chuvas chegavam. Então, usar o Negueb como figura de linguagem, como as torrentes do Negueb, como diz o verso 4, ele está nos dizendo de algo muito importante. Talvez valha a pena você e eu pararmos agora e conferirmos esse vídeo que fala sobre esse deserto, o deserto no Negueb, ou seja, esse fenômeno que acontece com o chegar das águas neste deserto. Eu queria que você conferisse comigo rapidamente esse vídeo. O Negueb está hoje localizado no extremo sul da Palestina. Um lugar muito árido, um dos mais baixos da região. O deserto do Negueb é uma grande extensão de terra improdutiva. No entanto, quando a chuva serôdia, que cai abundantemente na região por um longo período de tempo, a água é armazenada nas partes mais altas da região. E quando transbordam, formam as torrentes, que invadem o deserto, trazendo grande inundação e transformando a terra árida em um rio que produz vida. Quando o rio desaparece pela evaporação, o deserto se transforma em um manancial com as mais belas flores e um verde onde somente no Negueb se pode encontrar.
Ó Senhor, faze com que prosperemos de novo, como as torrentes no Neguebe. Impressionante, não? E quando você vê essas imagens, o que comunica esta realidade? O que comunica sermos restaurados como as torrentes faz no Neguebe? Amados, para mim é o poder multiplicador da vida. Eu me lembro que eu vivenciei algo semelhante quando eu conheci o Nordeste, o Cerrado do Nordeste, o Cerrado Nordestino. Eu estive no mesmo lugar em épocas diferentes, lá no interior do Piauí, na região ali da Serra da Capivara, Serra das Confusões. E na seca, é como se toda a plantação estivesse morta. Você olha para aqueles campos, a visão é de árvores sem folhagem, os galhos finos, secos, a ponto de serem quebrados, endurecidos, né, pelo o castigo do sol, o solo é duro, e é impossível você olhar para aquilo, imaginar que aquele lugar pudesse ser verde, e pudesse ter vida ali fluindo em algum momento. E eu estive novamente em épocas e de que eu olhei aquela paisagem, foi surpreendente, parecia que era outro lugar, como se eu nunca estivesse visitado aquilo ali. O que acontecia é que nessa segunda visão, a vida comandava, e não mais a sequidão. Então você tinha o canto dos pássaros, né, as abelhas, a floração, era uma renovação impressionante. Eu poderia dizer que era uma revolução. É o poder multiplicador da vida. É esse fenômeno que o autor está nos dizendo, é a insistência da vida, é a resistência da vida frente às diversidades, é o renovo da vida. Amados, não é de admirar que a imagem que Deus usa do renovo dele para com o povo é retratada na Bíblia como água brotando em lugares áridos. O Salmo 107, ele vai dizer que, Senhor, transforma o deserto em açudes e a terra ressecada em fontes. É um outro cântico que fala da mesma esperança, mas eu quero trazer o Isaías 43, a fala do profeta. Isaías 43, ele diz assim: esqueçam que se foi ou que foi, não vivam no passado, vejam, estou fazendo uma coisa nova, ela já está surgindo, vocês não o percebem? Até no deserto vou abrir um caminho e riachos no ermo. E eu quero trazer essa mesma mensagem, esse mesmo texto, na Bíblia traduzida por Eugene Peterson, a mensagem, porque ele traz uma expressão que eu gostaria de ser lembrado. Ele diz assim, traduzindo esse mesmo texto: esqueçam o que aconteceu. Não fiquem lembrando velhas histórias. Fiquem atentos. Não se distraiam. Vou fazer uma coisa diferente. E está para acontecer, não estão percebendo? Estou abrindo uma estrada através do deserto, fazendo correr rios em terras devastadas. Eu quero trazer aqui essa expressão: eu estou abrindo estrada aonde parece que não há estrada. Estou abrindo, eu estou fazendo algo inesperado. Amados, essa é a força do texto. Senhor, restaura-nos como o Senhor restaura o Neguebe em tempos onde vão haver cheias. A vida vai ser transformada com o passar das águas. Amados, o verso 4 é um chamado para nós renovarmos a nossa esperança no Senhor, porque a vida de Deus sendo preparada
para que vivamos. Devastação e sequidão não são o que falam de nós. O povo de Deus é chamado a renovarmos a esperança, porque Deus tem preparado vida para nós em cada momento, e sequidão, devastação, não é o que fala da gente. Por isso, restaura-nos, Senhor. O nosso coração deve ansiar pela renovação que vem do Senhor, não a renovação que vem prometida pelas mãos dos homens. Amados, isso vai transbordar o que é melhor dessa vida, é a vida de Deus na nossa vida. A oração do verso 4 é a oração do presente, ansiando, desejando renovar da vida de Deus. Não é fuga, é você trabalhar na sua esperança. Amados, todos nós precisamos, entendo eu, passar pela transformação, pela restauração do Senhor. Faz parte, nós sabemos, do processo de santificação que se inicia quando nós decidimos seguir Jesus. Quando nós somos convidados a entrar no movimento de vida do Senhor, ali começa um caminho de santificação, e a partir daí, quando nós nos entregamos nesse movimento do Senhor, desse senhorio, desse comandante, desse restaurador, nós começamos então um processo de transformação. Se você lembrar da sua vida antes de conhecer Jesus, você sabe o tanto que você era destinado a ser séquido, né? Você ser pedra ressequida. Amados, nós entramos num processo de transformação quando nós abrimos-nos para que o Senhor governe a nossa vida. E eu queria trazer um texto. A Bíblia é linda, amados. E tem um texto do profeta Isaías que ele é certeiro sobre as expectativas do agir, daquele agir poderoso do Senhor na vida daqueles que creem, na vida do seu povo, na vida daqueles que já são do povo de Deus. Isaías, ele traz um capítulo inteiro para falar desse agir de Deus, e eu quero pensar alguns trechos do capítulo 35 de Isaías, e você vai perceber como ele está linkado com aquilo que está sendo cantado no Salmo 126. Isaías 35 diz assim, eu estou pensando alguns versos. O deserto e a terra ressequida se regozijarão. O ermo exultará e florescerá como a tulipa. Irromperá em flores, mostrará grande regozijo e cantará de alegria. Fortaleçam as mãos cansadas, firmem os joelhos vacilantes. Digam aos desanimados de coração, sejam fortes, não temam. Seu Deus virá para salvá-los. Águas irromperão no ermos e riachos no deserto. A areia abrasadora se tornará um lago. A terra seca, fontes borbulhantes. Nos antros onde outrora havia chacais, crescerão a relva, o junco e o papiro. E ali haverá uma grande estrada, um caminho que será chamado caminho de santidade. Os impuros não passarão por ele, servirá apenas aos que são do caminho. Os insensatos não o tomarão, só os redimidos andarão por ele. E os que o Senhor resgatou voltarão. Entrarão em Sião com cantos de alegria. Duradoura alegria coroará suas cabeças. Júbilo e alegria se apoderarão deles, e a tristeza e o suspiro fugirão. Amados,
Esta é a força, esse é o poder da restauração do Senhor. E quando Jesus Cristo vem, ele vem como resposta a essa profecia, já inaugurando os novos tempos. Tudo isso é ofertado para que vivamos. O deserto, ele é real, ele é duro, mas ele não é a palavra final do crente. Entendo que nós precisamos nos apropriar dessa promessa, desse fator multiplicador, desse fator potencializador, ofertado pela vida de Deus. Amados, ganharmos vida na vida. Se lermos com cuidado as páginas da nossa Bíblia, você tem a sua Bíblia. Se nós lermos com cuidado as nossas Bíblias, vamos ver este fator multiplicador espalhado no decorrer de todas as suas páginas. Se Deus permitir, nós iremos falar um pouquinho sobre esse fator, esse movimento multiplicador um pouco mais à frente. Mas, por ora, eu convido a olharmos cada um de nós para nós e fazer a seguinte pergunta. Eu convido você a fazer essa pergunta: como está o seu Negueb? Como está o nosso Negueb? Tem muito deserto para ser restaurado, amados. Precisamos avaliar com honestidade aonde de fato estamos e fazermos a oração: restaura-nos, Senhor. Traz o seu rio de amor e lave as minhas feridas. Renove, Senhor. Amados, quantos salvos ainda precisam da restauração devido às feridas emocionais? Muita gente que já encontrou Jesus, vive uma vida com Jesus, mas ainda precisa ser restaurado de feridas emocionais, conflitos não resolvidos, pecados ainda ocultos, que não combinam mais com a vida de restauração que o Senhor tem para nós. O Senhor quer restaurar as nossas vidas, amados. O passado, se o passado ainda machuca quando é mencionado, indica uma alma ferida que precisa passar pela restauração que traz água fresca na sequidão. O coração está ressequido, ele precisa se abrir para receber do Senhor a restauração. Aquele coração que se fechou com a desolação, com a defesa, com o rancor por algo que aconteceu, precisa estar aberto para receber o riacho de restauração do Senhor. Muita gente boa que ainda precisa passar pela restauração em sua alma ferida. Se é com você, eu convido você a fazer também essa oração. Senhor, traz as suas torrentes. Prepara, Senhor, uma mesa de comunhão, uma mesa de restauração no deserto. Não é assim que é o Salmo 23? Prepara-se uma mesa perante mim. Tem muita gente vivendo, entendo eu, com paisagem errada. Gente que vive a vida sem a perspectiva da transformação que o Senhor Jesus está fazendo. Almas ressequidas que precisam ser resgatadas pelo poder da vida de Deus. E é isso que eu queria que você pensasse. Tem essa última tela que já foi projetada, ela vai voltar. Nós precisamos fazer essa oração. Senhor, restaura-nos como fonte no deserto. Transborda o nosso leito. Restaura-nos, Senhor, com o teu rio de amor. Essa tem sido a nossa oração cantada. Como o Salmo 126 é uma oração cantada. Nós temos a nossa oração cantada. E eu queria que você refletisse nesta noite. Quantos nessa noite que vão se abrir para o renovo restaurador do Senhor? Queria que você olhasse para o seu Negueb e você enxergasse o potencial da vida de Deus na sua vida. E
que o Senhor possa ter misericórdia da gente. Senhor, venha com teu renovo. Restaura-nos, Senhor, como fonte no deserto. Transborda nosso leito, Pai. Que teu oásis esteja perto. Restaura-nos, Senhor, com teu rio de amor. Que essa seja a sua oração, seja a minha oração nesse momento. Assim como uma flor se abre com a brisa, restaura-nos, Senhor, com graça nos abriga. Assim como um sorriso abraça uma dor, restaura-nos, Senhor, com teu rio de amor. Restaura-nos, Senhor, como fonte no deserto. Transborda nosso leito, teu oásis seja perto e faz crescer. Queremos, Senhor, crescer e viver. Assim como a criança corre para a vida, restaura-nos, Senhor, nos guarda da fadiga. Mesmo que chorando, lançamos a semente, restaura-nos, Senhor, o coração e a mente. Restaura-nos, Senhor, como fonte no deserto. Transborda nosso leito, teu oásis seja perto e faz crescer. Queremos, Senhor, crescer e viver. Aviva a esperança em cada coração. Renova-nos, Senhor, com tua direção. Pois grandes coisas fez o Senhor por nós. Por isso alegre estamos, erguemos nossa voz. Restaura-nos, Senhor, como fonte no deserto. Transborda nosso leito, teu oásis seja perto e faz crescer. Queremos, Senhor, crescer e viver. Transborda-nos, Senhor, aviva-nos, Senhor, renova-nos, Senhor, restaura-nos, Senhor. Ó Deus, essa é a nossa oração. Pai, vem com teu rio de amor, restaura-nos, aviva-nos, ó Deus. Ó Pai, se nesse exato momento alguém está lembrando de coisas que o Senhor precisa entrar com força, ó Deus amado, que hoje haja confissão de pecado. Deus, eu queria que o Senhor, pela tua graça, pudesse transformar, ó Deus, as nossas vidas, nos alimentar com teu rio, ó Deus, trazer de novo a esperança. Ó Deus, entra nessa casa, nessa família, que nesse momento está clamando o Senhor pelo renovar. Casais, ó Deus, que precisam do restauração do Senhor, filhos e pais, pais e filhos. Ó Deus, a nossa igreja precisa. Por isso nós clamamos, aviva-nos, Senhor, restaura-nos, Senhor, transborda-nos, Senhor, renova-nos, Senhor. Pai, transforma a nossa vida, restaura-nos. Nós não queremos viver nesse mundo sem experimentar
da vida que o Senhor tem para nós. Essa é a nossa oração, ó Deus, em nome do Senhor Jesus. Que você não perca essa possibilidade. E se hoje você lembrou de algo, faça, acabando essa transmissão, vá para o teu quarto, anote, ore e faça um renovar de fé e de esperança no Senhor Jesus. Que Ele cuide da sua vida, que o seu deserto seja transbordado. Não há nada que o Senhor não possa renovar, acredite. E o Senhor tem vida para todos nós. Amém. Que o Senhor abençoe o seu lar, sua casa, que você possa, de fato, viver o melhor do Senhor, mesmo nesse tempo de angústia. Eu queria deixar alguns recados antes de nós encerrarmos. Lembrar que a nossa próxima transmissão do culto de quarta-feira, 19h30, no Facebook, está aí os nossos horários e programações. Todos os dias pela manhã no Facebook nós temos os nossos devocionais, ponto de encontro. Você é convidado a estar ali. A gente solta geralmente às 7 da manhã, mas isso fica gravado, que você possa aproveitar essa oferta da igreja todos os dias. Na quarta, então, nós temos o nosso culto de oração pelo Facebook. E no domingo, nesses horários, às 18 horas, por enquanto, estamos mantendo assim. Eu queria lembrar que dízimo e oferta, você pode e precisa, né? Que as coisas continuem nessa casa, conforme está sendo projetado, você pode fazer de forma eletrônica. Lembrando que se você tiver alguma dificuldade de fazer isso ou quiser entregar em mãos, temos expediente aqui na igreja nas terças à tarde e na quinta pela manhã, nas quintas pelas manhãs. Você pode trazer aqui, como também a sua oferta de mantimentos, né, os seus donativos, que nós temos sempre recolhido aqui para ajudar, como nós já apresentamos hoje. Nós ajudamos famílias, entre elas as famílias venezuelanas, refugiados, e o Ministério Servindo está lançando uma campanha que você vai saber com mais detalhes, de nós adotarmos cestas básicas nesse tempo de emergência. Nós estaremos fazendo esse movimento. Eu queria que você estivesse já orando por isso, se dispondo a contribuir. E por falar em refugiados e Ministério Servindo, hoje eu quero destacar esse banner aí, porque as reflexões em espanhol já estão sendo publicadas no nosso canal de YouTube, Reflexiones em Espanhol, com el pastor Vladimir Rodrigues. Está aí para você. Você pode acessar esse canal aí de YouTube da nossa PIB, e você vai ter já algumas mensagens e nós estaremos sempre postando. Essas são reflexões que o pastor tem feito com as famílias venezuelanas. Nesse tempo onde nós não podemos ainda nos reunir aqui, já que nós temos a celebração pela manhã, o culto de estudo bíblico em língua espanhola, nós estamos então colocando agora mais esse serviço. O Em Casa Virtual, se você está fora desse movimento, você está perdendo rios de vida, da vida do Senhor. É preciso que você não se esfrie, não fique longe nesse tempo, não se disperse. E o Em Casa Virtual, o Em Casa, ele é um canal, uma ferramenta para que você seja abençoado. É a oferta da nossa igreja. Que você possa ligar aí e fazer contato com o Togini para se envolver nesse movimento de vida. Lembrando que as nossas programações presenciais ainda não estão acontecendo, que você esteja orando por isso, para nossa próxima volta. E por fim, fique aí mais uma vez o nosso recado, de você entrar lá no WhatsApp da igreja. A igreja tem um WhatsApp de comunicação, não fique fora disso. Anota aí o 3351-3543 e você vai poder receber as nossas informações. É preciso que você vá lá, cadastre esse número, dê um oi, para que isso fique na nossa lista de distribuição, tá bom? É para membros e não membros, você fique à vontade se quiser receber mais informações da nossa igreja. Tá bom, fica na paz do Senhor Jesus, que a sua semana seja rica na presença dEle. Deus o abençoe. Ó Senhor,
será que a tua igreja provará restauração, restauração, restauração? Porque hoje o que acontece é que o teu povo padece desolação, desolação, desolação. Quando o Senhor mudar a sorte de Sião, nós ficaremos como quem sonha, e a nossa boca cheia de riso. De novo, de novo, de novo. Ó Senhor, quando será que a tua igreja enfim terá consolação, consolação, consolação? Quando o Senhor mudar a sorte de Sião, nós ficaremos como quem sonha, e a nossa boca cheia de riso. De novo, de novo, de novo. Quando o Senhor mudar a sorte de Sião, nós ficaremos como quem sonha, e a nossa boca cheia de riso.